E olá meu povo, olá meu pessoal, olá minha família, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Nicolas e estou aqui trazendo mais um vídeozão para esse canal, um vídeozão de palavra maravilhoso, eita glória, palavra maravilhoso. E hoje eu quero fazer o mais rápido possível para que não haja muita demora nesse vídeo, porque hoje eu estou sentindo que vai ser uma palavra abençoada, uma palavra de honra e glória ao Senhor Jesus. E sem muitas enrolações e sem mais delongas, eu quero estar entrando direto aqui na palavra, que está localizada no livro de Mateus capítulo 7, versículo 1. Julgando outros, onde vamos estar falando um pouquinho sobre o julgamento, né, claramente sobre o julgamento, e também sobre outros temas, que aqui no caso, nesse versículo 1 até o versículo 6, são três tipos de tópicos que eu vou estar selecionando aqui para falar, que são tópicos que eu senti de estar falando. Então vamos lá. Livro de Mateus capítulo 7, versículo 1, julgando outros. No minha tradução diz o seguinte: não julgueis para que não sejam julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida que medires, vós sereis medidos. E por que tu observas o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis que uma viga no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que pisem com os seus pés e voltando-se novamente vos despedacem. E bom, aqui são três tópicos maravilhosos que eu quero estar falando um pouquinho com vocês aqui, onde no versículo 1 até o versículo 2 vai estar falando um pouquinho sobre o julgamento. Não julgueis para que não serás julgados, porque com a medida que julgares, vocês também serão medidos. Então, aqui nessa primeira parte que eu quero estar falando, é sobre simplesmente o que a palavra diz. Que nós temos os pensamentos, nós temos, às vezes, nossa, estamos passando de frente com uma pessoa e por causa da vestimenta da pessoa a gente mede ela, principalmente as pessoas que trabalham com vendas. Eu digo isso porque eu já trabalhei não diretamente com vendas, mas com o público em si, e eu ficava às vezes tendo esses pensamentos, esses medidas, julgamentos. Em pensamento eu não falava, mas eu ficava julgando mentalmente. Isso também é errado para nós que vivemos do evangelho e não para os que vivem na religião. Na religião só basta você não falar, mas para quem vive do evangelho você não pode nem pensar e cogitar julgar alguém pelos seus pensamentos. Eu sei, é difícil, mas nós temos que praticar isso. Porque eu simplesmente vi uma pessoa com uma vestimenta mais ou menos aqui, uma sujeirinha ali, e eu ficava, nossa, aquela pessoa não deve ter muito dinheiro, nossa, aquela pessoa deve ser desleixada, nossa, isso. E quando chegava no caixa, às vezes a pessoa tirava um maço de dinheiro da mão, às vezes a pessoa tinha um carrão e tal coisa, e depois que acontecia essas coisas, eu ficava julgando, nossa, mas isso daí tem dinheiro. E na verdade, quando Cristo fala sobre essa questão de não julgueis para não serem julgados, e na medida que vocês julgarem, vocês serão medidos, é justamente sobre isso. Nós não podemos ficar julgando e medindo pessoas pelo que elas têm ou não têm, pelo que elas são ou não são, pelo que elas fazem ou deixam de fazer. Nós precisamos ver e conhecer o caráter da pessoa, não para julgar, mas para conhecer, porque a Bíblia não fala que nós devemos julgar as pessoas, mas que nós devemos conhecer antes de pensar qualquer coisa, porque é errado julgar, é errado. A palavra diz que não podemos julgar, porque da mesma forma que eu vou julgar você, vamos supor, lá na frente eu também serei julgado e medido pela mesma forma que eu medi aquela pessoa, ou seja, tudo que plantares vós também escolhereis. Então, não podemos fazer isso. Do versículo 3 a o versículo 5, até o versículo 5, vai estar falando sobre o segundo tópico, que é a ignorância. A ignorância de eu pegar e querer ajudar uma pessoa que está com um problema aqui, um problema ali, sendo que os meus problemas são muito maiores. E, tipo, vamos supor, uma pessoa que peca, porque esse tópico de problemas é meio complicado de explicar, mas vamos supor, uma pessoa que peca, um pecado aqui, um pecado ali. E daí chega eu, uma pessoa que é muito mais afundada no pecado, mas tem uma aparência, nossa, santo, santo. E daí a pessoa tá lá em pecado lá, e tá em pecado, e eu vou querer julgar a pessoa, vou querer falar, nossa, você tá em pecado, você tem que sair desse pecado. Sendo que eu estou afundado num lamaçal do pecado, e eu estou querendo julgar e apontar para aquela pessoa que está simplesmente na boca do pecado apenas. Eu não posso, eu tendo todo o pecado do mundo ainda em minhas costas, pecando, sem as pessoas verem, e chegar lá e querer ajudar uma pessoa que acabou de entrar no pecado. Primeiro eu preciso tirar o meu pecado,
pedir perdão, se arrepender do meu pecado, para depois eu ir ajudar. Porque a Bíblia não fala que vocês em pecado devem ajudar quem está em pecado. Porque também, se não me engano, na Bíblia tem uma passagem que fala se que um abismo puxa outro abismo. Eu tenho quase certeza que é mais ou menos desse jeito. Eu tenho que procurar depois para mim deixar mais certinho. Mas, se eu não me engano, é mais ou menos assim. Um abismo puxa outro abismo. Ou foi uma frase, não sei, não tenho certeza. Mas é algo de algum lugar. Que um abismo puxa outro abismo. Eu tenho quase certeza que é uma frase que eu ouvi. Porque quando uma pessoa que está em pecado vai querer ajudar outra pessoa que está pecando também, as duas pessoas vão fazer uma soma. Pecado mais pecado, mais pecado. Pecado com pecado, mais pecado. Pecado com pecado, mais pecado. Agora, quando uma pessoa que ninguém consegue ser santo, mas uma pessoa que vive em excelência na presença de Deus, chega e vai ajudar uma pessoa que está em pecado, aquela pessoa que está em pecado vai conseguir sair porque existe uma pessoa que não está pecando. Ninguém é perfeito para não pecar, mas existe uma pessoa que está vivendo em excelência na presença de Deus, se apartando do pecado, vai lá, estende a mão e vai puxar. Agora, uma pessoa que está afundando o pecado estende a mão para outra que também está afundando, as duas vão afundar de mãos dadas. Então, nós não podemos ser ignorantes em querer ajudar uma pessoa, querer apontar o dedo para uma pessoa que está em pecado, se o meu pecado às vezes é muito maior do que aquela pessoa. Primeiro eu me arrependo, eu me converto, eu saio do meu pecado para viver uma vida de silêncio na presença de Deus, para depois eu querer apontar. Na verdade, não é apontar, um cristão não pode apontar, mas para depois eu querer ajudar outra pessoa que está no pecado poder sair. Porque eu não posso julgar e nem apontar uma pessoa que está no lamaçal do pecado, se eu também estou. Então, é mais ou menos nesse sentido. E no versículo 6 vai estar dizendo um pouco sobre a questão que eu não posso. Aqui fala sobre a questão dos cães e não de santo, o que é santo aos cães. Mas, basicamente, em outras palavras, o que me veio no meu coração para estar passando é que nós não devemos julgar quem é devido à palavra de Deus e quem não é. Porque tem muitas pessoas que a gente acha que aquelas pessoas são devidas para ouvir o evangelho, sendo que aquelas pessoas já deixaram claras: eu não quero ouvir esse evangelho podre, eu não quero ouvir essa coisa chata que você tem aí para me proporcionar. Às vezes nós estamos dando mais, vamos supor, às vezes as pessoas que estão no mundo, umas pessoas que estão lá no mundo, estão afundadas no mundo, eu julgo que elas necessitam do evangelho, mas elas realmente necessitam do evangelho. Mas às vezes elas não querem ouvir, não aceitam. E pessoas que estão na mais alta sociedade, que também estão no lamaçal do pecado, mas estão aceitando mais o evangelho do que as próprias pessoas que estão afundadas no mundo em tudo. Então eu não posso julgar quem deve ou não deve receber a palavra. Eu devo ver quem realmente o Espírito Santo quer que receba. Porque eu não posso pegar e querer forçar uma palavra, uma pessoa a engolir a palavra de Deus, sendo que ela não quer. Se a pessoa não quer, eu preciso simplesmente balançar as poeiras dos meus pés e falar: Senhor, aqui eu tentei, mas eu vou ir para quem o Senhor quer que eu pregue o Evangelho. E não querer pregar quem eu quero, porque às vezes as pessoas que eu quero pregar o Evangelho não são as pessoas que são devidas para receber naquele momento. Às vezes o momento delas receberem o Evangelho é mais na frente, depois de um processo, de um propósito. E quem está precisando do Evangelho eu estou negligenciando porque eu não estou julgando que elas são necessárias, sendo que na verdade elas são. Então, basicamente a palavra é sobre isso. É falando sobre julgar outros, no tema onde diz aqui. Mas é dividido em três partes. O julgamento direto entre mim pensar e ver o que a pessoa tem, não tem, medir a pessoa pelo que ela tem, não tem, pelo que ela é ou não é. E tem o julgamento por ignorância, de mim querer julgar uma pessoa sendo que eu estou muito pior do que aquela pessoa. E o julgamento sobre o que é devido ou não é devido, sendo que às vezes as pessoas que são devidas no evangelho eu negligencio. Então, basicamente, fazendo uma breve explicação sobre essa palavra, que foi o que eu senti de falar, de ministrar nesse vídeo de hoje, que é basicamente sobre isso: o julgamento. Não julgueis de nenhuma forma, porque a palavra diz três formas para não serem julgados, mas nós não podemos julgar de nenhuma forma. Nenhuma forma devemos julgar. Porque basicamente essas três aqui estão divididas em todas as formas de julgamento. O julgamento direto, o julgamento por ignorância e o julgamento por escolha. Então, basicamente, é esses três tipos de julgamentos que me veio desse respaldo dessa palavra para passar para vocês. E basicamente é isso. A conclusão da palavra é: não julgueis. Não julgueis de nenhuma forma, porque o Senhor não quer julgamento. E quem mais está julgando são os cristãos, não são nem as pessoas do mundo. Quem sempre julga, porque a palavra aqui foi direta para quem é de Cristo. Quem não é de Cristo não vai ler essa palavra, mas quem é de Cristo vai ler e vai ver que verdadeiramente quem é de Cristo não pode julgar. A religião fala que você não pode falar
apontando o dedo e julgando. Mas o Evangelho de Cristo fala que você não pode nem sequer pensar ou imaginar um julgamento. Então, vamos viver o Evangelho verdadeiro. Vamos viver o Evangelho de Cristo. Não julgaremos, mas estenderemos as nossas mãos. Se assim for devido, pela escolha do Senhor e não pela nossa escolha. Vamos estender a mão, vamos fazer o que é devido, o que é certo na presença de Deus, e não o que é certo aos nossos olhos. Vamos viver para Cristo e não para os homens. Vamos viver para o Evangelho de Cristo e não para o Evangelho humano, porque no Evangelho humano existem doutrinas e heresias, mas o Evangelho de Cristo é vida, saúde em abundância e muita alegria. Então vamos parar de viver para o mundo e vamos começar a viver mais para Cristo?